Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. Precisamos entender que temos que expressar a justiça de Deus. A nossa vida se trata de viver expressando a justiça de Deus. Como fazemos isso? Nós fazemos isso de várias maneiras, de várias formas, e precisamos entender e compreender isso. Lá em Atos, no capítulo 11, versículo 29 e 30, diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, uma maneira de fazermos isto é ajudarmos os irmãos que estão em necessidade diante da nossa abundância. Não existe outra maneira. No início da igreja também vimos que alguns vendiam aquilo que tinham e entregavam para que pudessem ser distribuído à medida que alguém tinha necessidade. Qual a maneira mais que a gente tem de expressar e revelar a justiça de Deus? Repartir o que nós recebemos, ou seja, da vida de Deus. É nosso papel fazer isso. Nós ajudamos materialmente com aquilo que é a nossa abundância, porque isto revela a justiça, revela a bondade de Deus, revela a graça de Deus, revela a virtude de Deus. Mas também ao recebermos da vida de Deus, nós não temos outra maneira de viver do que não repartindo isto com outros. Como repartimos? Vivendo como um filho de Deus, ensinando as pessoas a andar da mesma maneira. Nós precisamos entender, não somos chamados para sermos religiosos, mas expressão de Deus neste mundo, expressão da vida de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus diante dos homens. Não tem outra maneira. Jesus expressou essa justiça quando se ofertou na cruz para que nós pudéssemos ter da vida de Deus, para que nós pudéssemos conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, compreender quem Ele é e nos submetermos a Ele, para que, ao recebermos da sua vida, entendêssemos que Cristo nos deu, compartilhou conosco da sua vida para que nós pudéssemos, como uma semente plantada, pudéssemos gerar vida para que alimentássemos outras pessoas. Somos responsáveis por repartir desta vida, por repartir da vida de Deus a todas as pessoas. Mas temos que fazer isso expressando a plenitude do Pai, fazendo assim como aqueles irmãos em Antioquia viram e compreenderam que precisavam ajudar outros irmãos e repartiram daquilo que tinham abundância, ou seja, dos seus recursos. Temos que entender que isto é reino de Deus. Esta é a vontade de Deus e este é o verdadeiro culto que o agrada. O verdadeiro culto está em ofertarmos a nossa vida em favor das pessoas, suprindo-lhes as necessidades, trazendo-lhe vida, trazendo-lhe entendimento e compreensão da vontade de Deus. Mas fazemos isso em palavras, fazemos isso em ações, fazemos isso principalmente expressando Deus por meio de nossas vidas, ou seja, praticando as virtudes, proclamando as virtudes de Deus. E nós precisamos entender que virtude de Deus está relacionada a expressarmos a compaixão, a misericórdia, a graça, a bondade, o amor de Deus, sermos longânimos, sermos pacientes com as pessoas. Precisamos entender que esse é o nosso papel, revelarmos o Pai, manifestarmos da sua vida, é revelarmos quem Ele é ao mundo. Ele nos chamou para isso, Ele nos chamou para vivermos neste mundo como o seu Filho. Ele nos fez a imagem de Cristo, nos deu da mente de Cristo, para que a gente viva neste mundo como seu Filho. E a gente precisa entender que, como Cristo foi enviado, Ele nos enviou para revelarmos o Pai ao mundo, para manifestarmos da sua vida. Por isso, logo no início do Sermão da Montanha, que ele fala que as obras que nós praticamos, elas deveriam glorificar o Pai, ou seja, revelar o Pai naquilo que fazemos. Que a gente possa entender, compreender isto e nos sujeitarmos, e assim
expressarmos, revelarmos a justiça de Deus, que a gente entenda, compreenda e nos submetamos a essa vontade, fazendo da nossa vida a verdadeira oferta, como verdadeiro culto com entendimento ao Pai. Porque assim nós nos ofertamos às pessoas para que elas possam conhecer o Pai e a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.